E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje, novamente, vamos trazer novidades para vocês sobre a venda da Vasco SAF, que é um assunto que o torcedor tá ansiando há bastante tempo já. Surgiu a notícia nessa semana de que o grego Marinakis pode comprar a SAF do Vasco, pode assumir o controle do clube. Todos se animaram porque o resultado esportivo dos times dele são muito bons, reestruturação, construção de CT, é um cara que investe pesado no futebol. E hoje pela manhã o Vasco soltou ali algumas respostas para o torcedor no seu site oficial em relação à SAF, sobre algumas dúvidas que o torcedor do Vasco tem. Até porque foram vinculadas ontem algumas notícias. O Zé Comé, que é um influenciador do Vasco, falou que teve uma proposta para a venda do Vasco e que a diretoria do Vasco se negou a vender porque queria ficar com 51% e queria vender 49%, assim eles continuariam controlando o clube. Essa foi a notícia que ele passou, mas o Vasco desmentiu hoje pela manhã. Inclusive falou que não houve nenhuma proposta oficial para comprar o Vasco. Eu vou ler aqui essa resposta para vocês e vocês vão ficar entendendo tudo no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Como eu falei para vocês, rapaziada, o Vasco respondeu algumas perguntas ali que os torcedores do Vasco querem saber sobre o futuro do Vasco. Respondeu o que é mediação, porque o Vasco precisa de uma mediação, o que é uma mediação cautelar antecedente. O Vasco respondeu ali várias perguntas bem interessantes, eu já li. É interessante também que vocês leiam, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá e entenderem um pouco mais. Mas o que mais interessa ao torcedor é se o Vasco será ou não vendido e quando isso vai acontecer. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que o Vasco precisa de um investidor pesado para bater de frente com outros times aqui no futebol brasileiro. A gente vê disparidade muito grande no time do Vasco para o time do Botafogo. A gente ainda vê uma disparidade muito grande técnica no time do Vasco para o time do Flamengo e para outros times também aqui do futebol brasileiro. Então o torcedor do Vasco que anseia disputar títulos e em um curto período de tempo sabe que isso só é possível com um investidor que chegue e invista pesado em contratações, em estrutura para o clube, que traga essa tranquilidade para o Vasco. E o Vasco respondeu aqui a pergunta: já houve alguma proposta oficial de um comprador interessado? E por outro lado, a associação tem a intenção de não vender a SAF e retornar com o modelo associativo? Essa foi a pergunta e a resposta foi essa. Não houve nenhuma proposta formal para a compra de percentual da SAF. Não houve nenhuma proposta formal para a compra de percentual da Vasco SAF. Afirmações sobre propostas concretas de investidores são mentirosas. Isso aqui foi para desmentir o Zé Comé, com certeza. Ó, esse trecho aqui, com certeza. Até agora há apenas sondagens iniciais. Sondagens iniciais são conversas de pessoas interessadas, querendo saber mais sobre o que precisa para comprar o Vasco SAF, como é que está o processo do Vasco na justiça, qual é o valor, e também para demonstrar ali um projeto esportivo que teria para o clube, quanto que quer investir no futebol, coisas assim do tipo, sondagens iniciais. Sondagens iniciais podem a qualquer momento se tornarem negociações e uma proposta ali realmente oficial. A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender ao primeiro interessado. Na venda anterior, essa abordagem se mostrou um fracasso e colocou o patrimônio do Vasco em risco. Eu concordo que você não tem que vender para o primeiro interessado que aparecer, você tem que vender a SAF do Vasco para alguém que tenha dinheiro, que tenha projeto esportivo para o Vasco e que vai investir em contratação de jogadores, que vai montar um CT legal para o Vasco, que o Vasco não tem hoje, alguém que queira ver o Vasco campeão novamente. Isso tudo estipulado, obviamente, ali em contrato. Você tem que olhar como é que são os times dessa outra pessoa em outros campeonatos. Briga por título, briga para não cair, meio de tabela, qual é o investimento que ele faz nesses clubes, porque isso você pode usar como um espelho, um exemplo do que vai acontecer com o Vasco. A associação mantém a intenção de vender e procura um investidor que compreenda a grandeza e a história do Vasco, que seja capaz de atacar as dívidas, de investir e melhorar a estrutura do futebol. É isso que qualquer um quer. Diminuir as dívidas do Vasco,
que faça contratações pesadas para o time, que faça investimento ali no futebol legal, interessante, também melhorar a estrutura do Vasco, que é a construção de um CT e várias outras coisas, né? Enquanto buscamos um novo parceiro, o Vasco não pode ficar parado e segue com sua reestruturação financeira. Isso aí tá certo, cara. Se realmente for isso, até me traz um pouco mais de tranquilidade ler isso aqui, de que a associação não tem o interesse de retomar o controle do Vasco, até porque não tem a menor condição, né, cara? Não tem a menor condição. Foi feita uma votação de que os sócios do Vasco queriam que o time se tornasse SAF, então isso tem que ser respeitado. Agora é procurar um investidor. Existe essa informação do Marinakis. Ele inclusive curtiu comentários, curtiu stories de páginas do Vasco falando para ele comprar o Vasco. O filho do Marinakis, que também mexe ali com futebol. Os dois, né? Os dois são as caras ali, amados no Olympiacos, amados no Nottingham Forest. Então são pessoas que provavelmente fazem um bom trabalho. É um jeito muito interessante de você medir, até quando você contrata um jogador. Veja se a torcida do time anterior dele, ou nesse caso do time que eles controlam, gostam ou não dele. Se gostam é porque, pô, o trabalho é bom, é bem feito, e esse é um termômetro bem interessante pra gente medir. Tomara que aconteçam negociações. O Edu Gaspar, que estará à frente aí junto com o Marinakis. Cara, o Edu Gaspar é um dos maiores dirigentes do futebol mundial. É um cara que estava no Arsenal, um cara que tem um conhecimento absurdo, que tem muitos contatos no futebol. Então você imagina o Edu Gaspar também à frente do Vasco, o Marinakis com dinheiro. A tendência é de que o Vasco se tornasse muito forte. Mas, como eles falaram que não tem proposta oficial ainda, algo do tipo, somente sondagens iniciais sobre possíveis novos investidores na Vasco SAF. Que isso se resolva o mais rápido possível, porque é o último fio de esperança que o torcedor do Vasco se segura, cara. Sem SAF, sem investidor em 2025, vai ser um ano complicado pra gente, como tá sendo esse ano de 2024. É se contentar com pouco, se contentar com meio de tabela de campeonato. E não é isso que o Vasco merece, beleza? Então, esse vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis, fui!